É isso aí, moçada. Tudo beleza? Então é o seguinte, vamos para mais um bloco aí, né, da parte relacionada à educação e sociedade. No último bloco a gente falou, dentre algumas questões, nós falamos de marxismo, não foi isso? Beleza, então agora a gente vai dar continuidade, onde eu vou falar um pouquinho inicialmente das teorias crítico-reprodutivistas. Posteriormente nós vamos falar da pedagogia redentora e depois da pedagogia transformadora. Então, esses conteúdos, eles costumam cair, por exemplo, em questões que relacionam educação e sociedade, tá bom? E aí a gente vai fazer também, ao longo da videoaula, ao longo desse bloco, algumas questões relativas, portanto, a tais temáticas. Beleza? Vamos lá? Olha lá na tela. Teorias crítico-reprodutivistas. Pessoal, primeira observação é a seguinte: essas teorias elas também podem aparecer na prova como teorias reprodutivistas, tá? Então, não necessariamente vai aparecer a palavra crítico antes. Então, pode aparecer teorias crítico-reprodutivistas ou reprodutivistas. Bacana? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, se aparecer lá o termo na prova, concepção produtivista, não é a reprodutivista. A concepção produtivista, ela tem uma relação direta com a pedagogia liberal tecnicista. E automaticamente ela vai absorver os princípios ditos técnicos, né? Então aí é sempre bom vocês darem uma revisadinha nas videoaulas relacionadas às tendências pedagógicas, em particular a pedagogia liberal tecnicista, a qual traz alguns dos princípios, né? Como a racionalidade, a eficiência, a produtividade. Então, muito cuidado em prova. Quando aparecer esse termo, concepção produtivista, não é a reprodutivista. A reprodutivista, a gente vai ver que ela é crítica, muito crítica, e vamos entender o porquê também daqui a pouco. Crítica com relação a quê, Leandro? Crítica com relação à educação dentro desse contexto de ordem capitalista. Já a concepção produtivista, ela está atrelada a uma educação de base técnica, voltada, portanto, para a formação de mão de obra técnica para o mercado de trabalho. Beleza? Então, voltando na tela, aí olha só, as teorias crítico-reprodutivistas, a gente pode começar citando duas importantes referências aí de prova, tá? Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Então, esses dois aí são ícones, digamos assim, ou grandes referências no que tange às teorias crítico-reprodutivistas. Então, olha só, ao citarmos Bourdieu e Passeron, a gente já começa a compreender que estas teorias crítico-reprodutivistas, elas têm uma base marxista. E aí pergunta-se muito em prova assim: essas teorias, elas são otimistas, elas são pessimistas, ou elas não são nem muito críticas, nem muito pessimistas, né? Enfim, muito otimistas, nem muito pessimistas. Como é que seria isso? Para as teorias crítico-reprodutivistas, nós podemos aqui relacionar a elas uma visão que? Uma visão pessimista da educação. E vamos entender o porquê. Então, comecemos aí com as teorizações de Bourdieu e Passeron. A educação vista como um instrumento de manutenção do status quo social. Então, ou seja, um instrumento que vai manter uma divisão de classes sociais, de forma que os ricos permaneçam enquanto elite e os pobres permaneçam enquanto classes menos favorecidas economicamente. A outra ideia da educação como um meio de reprodução cultural. Então, olha só, reprodução cultural
no sentido do currículo servir como um instrumento de reprodução de uma ideologia de classe burguesa dominante, né? Então, educação como meio de reprodução cultural, elemento-chave aí das teorias de Bourdieu e Passeron. E a questão da violência simbólica, né? Aquela violência que não deixa marcas físicas, digamos assim, mas sim psíquicas, internas, né? Então, a educação vista como um instrumento que promove tal violência, intitulada, portanto, de simbólica por Bourdieu. Opa! Beleza, pessoal? Então, nós temos aí essas primeiras observações, portanto, no que diz respeito às chamadas teorias crítico-reprodutivistas. Então, uma delas, a visão pessimista com relação à educação. E por que pessimista? Porque a escola, de certa forma, serve como um instrumento reprodutor de uma cultura burguesa dominante. E para as teorias crítico-reprodutivistas, a partir do momento que a educação na medida em que a educação permanece dentro de um contexto capitalista de produção, a educação ela vai continuar sendo um instrumento a serviço das classes dominantes, não contemplando, portanto, as expectativas das classes socialmente menos favorecidas. Daí a visão pessimista no que se refere à educação de modo geral por parte dos teóricos crítico-reprodutivistas. Um outro detalhe em prova é que essas teorias crítico-reprodutivistas, elas contribuíram diretamente enquanto base epistemológica de uma das tendências pedagógicas progressistas. Qual é essa tendência, pessoal? Vamos destacar aqui na tela. Então, quando se fala das teorias crítico-reprodutivistas, há uma relação direta com esta tendência aqui, moçada. Crítico social dos conteúdos. Também chamada de pedagogia histórico-crítica, né, ou histórico-social, a qual tem como uma das suas principais referências Saviani. Então, se fizerem alguma relação em prova entre teorias crítico-reprodutivistas e a chamada tendência crítico-social dos conteúdos, o item está correto. Até porque a tendência crítico social dos conteúdos, ela tem quanto uma das suas bases teóricas ou epistemológicas justamente a corrente crítico-reprodutivista, que, conforme eu falei lá no iniciozinho desse bloco aqui da videoaula, também pode ser chamada de corrente reprodutivista. Então, não necessariamente vai aparecer a palavra crítico antes. Então, crítico-reprodutivista ou reprodutivista. Por favor, não confundam com concepção produtivista. Bacana? Beleza. Vamos lá, continuando na tela. Agora vamos fazer aqui um exercíciozinho. Um item aí de prova, né, que já caiu aí, por exemplo, em prova do CESP. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Então vamos destacar aqui os nomes, né? Bourdieu, Passeron. Fizeram uma leitura social da educação
em que atacaram o discurso dominante, segundo o qual a conquista da escola para todos tornaria possível a realização das potencialidades humanas. Para eles, as teorias pedagógicas são apenas uma cortina de fumaça que oculta o poder reprodutor, né? Dando justamente essa ideia de que as teorias pedagógicas, de certa forma, ocultam esse poder reprodutor que a escola tem, né? No sentido que de reproduzir a ideologia de uma classe burguesa dominante. Então, o item está o quê? Corretíssimo. Beleza? Excelente. Agora vamos dar continuidade às teorias crítico-reprodutivistas, trazendo mais uma importante referência que é Althusser, né? Então, Althusser e os chamados aparelhos ideológicos e repressivos a serviço do Estado. E Althusser, por exemplo, fala que a escola, através do seu currículo, atua enquanto que um aparelho ideológico a serviço de quem? De um Estado. O Estado, que é o ente o quê? Dominante. Portanto, a escola, através do seu currículo, serve como um instrumento o quê? Instrumento de manutenção social. Vale lembrar o seguinte, que esses teóricos crítico-reprodutivistas, eles criticam esse papel da escola, eles não defendem essa visão. Pelo contrário, eles falam, olha, a escola, infelizmente, ela reproduz a ideologia de uma classe burguesa dominante. E enquanto a escola estiver aí, dentro desse seio capitalista, ela vai continuar a serviço dessa classe burguesa dominante. Tá joia? Agora, eles são terminantemente contrários a essa ideia. Ou seja, a escola deveria ser um instrumento que, de transformação, de mudança, e não de manutenção dessas ordens sociais que, de certa forma, ocasionam uma divisão de classes, onde eu tenho uma classe, uma pequena parcela da população enquanto classe mais favorecida, e uma outra parcela gigantesca que é a chamada classe menos favorecida. E as relações de produção acabam gerando, portanto, essa divisão social e essa desigualdade, esse antagonismo entre as distintas classes sociais, né? Então, muitos com pouco e poucos com muito. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso daí pode cair na prova. Olha aí um item. Louis Althusser, herdeiro intelectual de Karl Marx. Olha aí a relação do pensamento de Althusser enquanto um teórico de base crítico-reprodutivista e aquilo que nós falamos também lá no início, né? A relação das teorias crítico-reprodutivistas com o pensamento marxista. Beleza. Elaborou crítica radical aos sistemas de ensino. Crítica radical aos sistemas de ensino, denunciando o seu caráter de classe e de aparelho ideológico do Estado. Então, foi o que a gente acabou de pontuar aqui, portanto, o item está correto. Beleza. Galera, e quem são os dois outros teóricos que a gente pode citar aí no que se refere às teorias crítico-reprodutivistas? Bom, falamos do Bubu e do Papá. Quem é o Bubu e o Papá? Bourdieu, Passeron. Falamos agora do Uau. Quem é o Uau? Althusser. Agora a gente vai falar do Bobô e do Bleblé. Quem é o Bobô e o Bleblé? Baudrillard e Establé. Beleza? Ah, gostou, né? Então, olha só. Se não gostou, desculpa aí. Vamos lá. Teorias crítico-reprodutivistas continuando. Baudrillard e Establé e a chamada escola dualista. Vamos destacando aqui. O que significa essa escola dualista, pessoal? Se vivemos em uma sociedade dividida em classes, não é possível haver uma escola única.
Trata-se não apenas de duas escolas diferentes, mas opostas, heterogêneas, antagonistas. E por que isso? Porque na visão de Baudelaire e Stabler, os indivíduos mais favorecidos economicamente na sociedade, eles terão acesso aos níveis mais elevados do ensino, em detrimento daqueles indivíduos que já nascem no berço desfavorecido economicamente e que, por sua vez, em virtude dos inúmeros obstáculos do dia a dia, não terão o devido acesso aos níveis mais elevados. Então, Baudelaire e Stabler falam basicamente o seguinte, olha aí, o que os sistemas, o que essas redes proporcionam? A divisão basicamente em dois aspectos, Então, as duas redes de escolaridade são a SS, secundária superior, sendo que a secundária superior já seria para as elites. E as escolas primárias profissionais, PPs, primárias profissionais, seriam para as classes menos favorecidas, ou seja, a classe trabalhadora. Então, classe menos favorecida. O que corresponde à divisão da própria sociedade em burguesia, de um lado, e proletariado, do outro. Então, ou seja, a burguesia representando os detentores dos meios de produção, certo? De um lado. E o proletariado, que vai buscar um ensino técnico, se especializando para ser o quê? Uma força de trabalho. Uma mão de obra, no mínimo, semi-qualificada, digamos assim, para que ela possa ter acesso ao mercado de trabalho, alguma ocupação dentro do mercado e, consequentemente, ter um emprego, ter uma certa garantia, ou as mínimas garantias enquanto classe trabalhadora. Desse modo, observa-se que a escola reafirma a divisão entre trabalho intelectual, as elites, rede SS, e o trabalho manual, profissionalizante, rede primária profissional. Bacana? Então, mais alguns teóricos aí, que nós vimos. Então, os principais, Baudelaire, Stabler, Althusser, Bourdieu. Agora a gente vai falar um pouquinho da chamada pedagogia de tendência redentora, tá? E aí vamos ver como é que isso também é explorado em prova, na tela. Olha aí a redentora, moçada. A tendência redentora concebe a educação como um meio de manter a organização social. Então, um meio, um instrumento de manutenção da organização social. E resgatar a sociedade quando for necessário, Um dos representantes dessa tendência é Comênios. Lembrando, Comênios, considerado pai da didática, o primeiro educador a criar princípios e regras de ensino. Princípios e regras. Autor de uma obra clássica denominada Didática Magna. Então, pedagogo lá da Idade Moderna, um dos grandes precursores aí dos princípios e regras de ensino, autor dessa obra clássica Didática Magna e uma das referências da chamada, olha aí, a primeira relação, pedagogia liberal tradicional, defensor de uma educação moralista, Então, são alguns elementos aí importantes. Então, a gente já começa a fazer uma correlação da chamada pedagogia redentora com a tendência liberal tradicional. Vamos entender um pouquinho mais agora o porquê dessa relação. Volta aí na tela. Então, olha só. Quando se fala da pedagogia redentora, nós vimos lá anteriormente que a crítico-reprodutivista ela tem uma visão pessimista da educação. Já a redentora, ela tem uma visão otimista, tá? Visão otimista. Já que ela prega a ideia de que a educação, através da escola,
ela serve como um instrumento importante de manutenção social, certo? Então, eles defendem essa premissa da manutenção da ordem social. Então, quando se fala de que a educação é a instância que atua na sociedade corrigindo desvios, é aquela história. Aqueles indivíduos que não desejam viver harmonicamente em sociedade precisam ser corrigidos, tá certo? Então, a escola serve como um instrumento preponderante para a manutenção da organização social. E nessa onda aqui, a gente pode trazer quem? Durkheim. Olha aí, outra relação importante. Durkheim falava da transformação, da escola transformadora ou da escola mantenedora de uma ordem social? De uma escola mantenedora. Então, está aí uma importante relação também. Além da relação da tendência redentora com a tendência liberal tradicional, nós também podemos fazer a correlação da redentora com a abordagem funcionalista. Vamos destacar isso aqui na tela. Abordagem funcionalista. Bacana? Então tá aí uma importante relação. Para Comênios, assim como outros pensadores, a educação tem um caráter salvacionista. Então, ou seja, uma educação moral, uma educação que tem esse caráter salvacionista, né? É através dela que podemos proteger a humanidade dos possíveis desvios da sua essência, o que conjuga com a ideia que nós falamos logo aqui abaixo, tá certo? Então, voltando aqui, ó, pedagogia redentora, visão otimista da educação, relação com Comênios, Herbar, né, que é outro educador aí de ideologias tradicionalistas, Durkheim. Então, relação direta com a tendência liberal tradicional, assim como também uma relação direta com a chamada abordagem funcionalista. Beleza, pessoal? Bacana. E aqui, ó, a pedagogia transformadora. A tendência transformadora, vamos destacar aqui o termo, por sua vez, ela é crítica. Busca compreender a educação como mediação de um projeto social. Então, guardem esse elemento aqui, isso aqui é chave, tá? Quando se fala da mediação de um projeto social, o próprio Paulo Freire, que é um dos grandes expoentes aí dessa visão transformadora, dizia que a educação consiste em uma prática social, né? Então, ela serve como mediação de um projeto, de uma proposta social. Ela tenta ser intermediária entre as tendências anteriores, pois não considera a educação, ó, não considera a educação de modo tão otimista quanto a redentora, nem tão pessimista como a reprodutora. Então, podemos dizer que na visão transformadora, ela não é nem tão otimista, nem tão o quê? Pessimista. Beleza? Por isso que ela está num nível intermediário aí, ou seja, entre a perspectiva otimista da redentora e a perspectiva pessimista da crítico-reprodutivista. Na tela, os teóricos desta tendência admitem que a educação, agindo a partir dos condicionantes históricos, tem, portanto, um papel ativo na sociedade, contribuindo diretamente não só para a mudança, né, social, a transformação da sociedade, como também para a democratização da sociedade. Democratização social. Bacana? Beleza? Então, visto essas três vertentes aí, no próximo bloco, no próximo e último bloco da parte de Educação e Sociedade, a gente vai fazer aí algumas questões para que vocês possam visualizar como é que isso já foi cobrado em prova. E aí a gente dá sequência ao conteúdo de Educação e Sociedade. Bacana? Então é isso aí, moçada. Nos vemos no próximo bloco.